Eu não sei como está a sua mente, como está o seu coração, você observando todas as possibilidades que Deus pode chamar uma pessoa, de forma geográfica, demográfica, capelanias e etc., como temos visto. Eu ainda gostaria de apresentar mais uma última forma para este nosso curso. E é a forma das religiões. Talvez Deus queira te usar especificamente para trabalhar com pessoas de uma outra religião, ou ainda na defesa da fé cristã em relação a seitas e heresias, ou no combate mesmo, no enfrentamento a seitas e heresias. É o caso do trabalho com o islamismo. Eu falei que o islamismo é um dos blocos religiosos predominantes na janela 1040. Não quer dizer que eles estão somente na janela 1040. Aliás, o islamismo cresce em todo o mundo de uma forma gritante, de uma forma muito rápida. Se nós considerarmos o avanço estatístico dos muçulmanos, considerando com os cristãos, e aqui estou falando de todos aqueles que se dizem cristãos, seguidores do Senhor Jesus Cristo, os muçulmanos estão crescendo em um ritmo maior do que os cristãos. Se nós colocarmos o nível de crescimento dos muçulmanos comparando com o nível do crescimento dos evangélicos apenas, aí os evangélicos crescem em um ritmo maior do que os muçulmanos. Mas é algo que nós precisamos pensar muito como igreja. A cada 4 pessoas hoje, uma pessoa já é muçulmana. Eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus, eles não acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao 3º dia. Os muçulmanos acreditam em Maomé, ou Muhammad em árabe, como o último profeta que Deus enviou para trazer o Alcorão, ou Corão. E é uma religião que, por não acreditar na graça do Senhor Jesus Cristo, tem a sua base teológica em termos de salvação nas obras e oferecem em muitos países um alto nível de perseguição para aqueles que querem pregar o Evangelho. Porque nós estamos falando, em muitos casos, de países que são repúblicas islâmicas, onde não se é permitido a pregação do Evangelho, ou de qualquer outra religião, por assim dizer. No Brasil, nós temos liberdade para poder pregar para muçulmanos. Muitas nações nós temos liberdade, mas nós não temos liberdade em muitos países, como é o caso do Oriente Médio. Embora também é importante afirmar que a maior parte, ou o país que possui mais muçulmanos, nem está no Oriente Médio, mas é a Indonésia, que está lá do outro lado da Ásia. E a necessidade realmente é muito grande. Será que Deus não está te chamando para trabalhar com muçulmanos? Lembrando que muçulmanos são aqueles que seguem o islamismo. A religião dos muçulmanos é o islamismo, ou o Islã. E não é todo árabe que é muçulmano. Às vezes as pessoas confundem um pouco e falam, ele é árabe, ele é muçulmano. Mas não. Existem árabes que são cristãos. E existem árabes que são muçulmanos. E existem muçulmanos que não são árabes. Né? Existem muçulmanos que são brasileiros. Existem muçulmanos americanos, como eu acabei de mencionar. Muçulmanos da Indonésia. Existem muçulmanos em todos os países, não necessariamente árabes. Também é importante mencionar que os muçulmanos não são todos terroristas. Né? Existe um pequeno grupo, que inclusive é um pequeno grupo, mas é um pequeno grupo grande, e que são terroristas. Mas a grande parcela dos muçulmanos são povos de bem, pessoas de paz, que nós devemos amar. Nós somos contra a religião, e esse não é um curso que nós falaremos sobre islamismo propriamente dito, do qual eu pessoalmente trabalhei muitos anos e tenho sérios problemas com o islamismo enquanto religião, mas nós devemos amar os muçulmanos, porque o Senhor Jesus morreu por todos os muçulmanos. Pois bem, talvez seja o seu caso. Você foi chamado ou chamada para trabalhar entre muçulmanos. Ou não, talvez você foi chamado para trabalhar com os budistas, com aqueles que seguem Buda. Talvez o seu caso seja o contrário, seja o oposto. Você foi chamado para trabalhar com pessoas que não acreditam em Deus, são ateus. Isso mesmo. E para isso você precisará se especializar na defesa da Bíblia, na defesa dos próprios conceitos cristãos. Você vai ter que estudar filosofia e vai ser usado por Deus para pregar o Evangelho para pessoas que não acreditam que Deus existe. E existem seitas como Testemunhos de Jeová, nós temos os Mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Nós temos também aí ideologias, seitas, temos o yoga, o espiritismo, comunismo, maçonaria, uma grande gama de desafios que a igreja tem e que talvez você seja chamado. Um dos nomes que nós definimos, os missionários que atuam na defesa da fé, são os apologetas. Isso mesmo, eles trabalham como apologetas no enfrentamento de outras religiões, ou falando do Senhor Jesus Cristo para outras religiões, defendendo a fé cristã.